Bom, vamos começar hoje. O nosso recorte hoje é a desintoxicação. É a primeira etapa para a superação. Tá? Qualquer que seja o movimento de alteração de rumos, a gente tem que primeiro desintoxicar. Antes de encher o copo de coisa boa, você tem que tirar tudo que esteja ruim lá. Por vezes esse processo de desintoxicação também é chamado de purgar, desintoxicar, purgar, filtrar, purificar, criticar. Criticar vem de peneira, tá? Então há de se fazer uma crítica que peneira o que é ruim. A inteligência é algo natural nosso. É razoável que a vida se desenvolva, nos dando um acréscimo intelectual, nos dando mais discernimento, nos dando mais senso de proporção, tornamos-nos pessoas mais experientes, temos um estoque vivencial e de memória maior. Naturalmente a inteligência se desenvolve. Mas a burrice está agigantada aí pelo mundo. Perfeito. Mostra que as pessoas estão recebendo situações viciadas, em excesso. E eu não tenho nenhum problema de dizer, quem me conhece sabe disso, até a escola se tornou uma fonte de vício. Até a escola se tornou uma fonte de vício. Tiradas as exceções, obviamente. Tá? Mas essa situação inteira da gente receber vício. Eu saio daqui, eu moro no centro de São Paulo. Se eu andar 20 minutos aqui ao meu redor, eu recebo diversos fatores contrários, diversos ecofatores, tá? Fatores que estão aí distribuídos no ambiente, contrários à minha inteligência, que vão me diminuir. Eu vou ter acesso à poluição visual, poluição sonora, vou ouvir funk, vou ver diversas coisas dispersivas. Na maioria dos atendimentos que eu fizer, em supostas interlocuções, são dispersivas. Oi, sei, como é que é? Tá, e aí? Tudo isso é contrário à inteligência. Eu passei pelos bancos de escola, tá? Fiz o ciclo escolar, fui para a faculdade, fiz pós-graduação, tá? Fiz MBA, fiz as coisas que se fazem, aprendendo a estudar para a prova. Não é só que eu perdi tempo, isso me intoxica. Estudar para a prova é algo tóxico, algo que agrega em nós. Quase todo mundo é neurótico na sociedade. Exatamente. Quase todo mundo é neurótico. A escola reproduz um padrão de neurose, gente. Importante tal coisa porque cai na prova. Tal coisa não é importante porque não cai na prova. Esse tipo de coisa é tóxica, não só porque ela é inútil, porque ela é desnecessária, tá? Mas é porque ela diminui o nosso patamar. A gente fica pesado. Tóxico é aquilo que adere a nós. Tudo que é virtuoso vem para nós e é transformado. O tóxico não se transforma, ele carrega, nós ficamos pesados. Então quando você se desintoxica, é uma situação em buscar, tá? De excretar essa situação. Tantas coisas têm que ser excretadas com um esforço muito intenso, porque elas não são naturalmente digeridas. E se elas ficarem muito tempo em você, elas te dessensibilizam e baixam o teu patamar. Tem que estudar para a prova. Não, tem que estudar porque tudo integra a vitalidade humana. Nós somos sapiens. Até nosso nome é sapiens. Tá? De tal maneira que o saber, o conhecer, esse desenvolvimento é a nossa condição de vitalidade. A vida está artificializada. Ok. Quando, uma obrinha bastante interessante aqui, Ibn Tufayl, um filósofo autodidata, esse camarada da Andaluzia, muçulmano da Andaluzia do século XII ou XIII, aristotélico. E ele trabalha uma situação aqui de alguém que se desenvolveu intelectualmente sozinho, pela expansão natural da inteligência. Guimarães Rosa abordava esse processo também.
Porque eles estavam em ambientes não urbanos, não neurotizantes, e acabaram se desenvolvendo. O Guimarães Rosa escreveu nos Sertões, porque lá o homem não era alfabetizado, mas ele era letrado, porque a vida exigia a inteligência. O homem do sertão é extremamente inteligente, ainda que fosse analfabeto, tá? Mas ele era letrado. Letramento é inteligência. A alfabetização é um processo de saber a decodificação do alfabeto, tá? Porque ele iria à realidade, houve um barulho aqui, ele sabe que tal coisa vai acontecer, ele interpreta sinais, ele interpreta o céu, ele interpreta a natureza, toma decisão, nesse sentido, tá? E o que acontece? Hoje a vida é mais fácil, e não só então ela nos facilita, nós não lutamos pela sobrevivência tanto quanto o homem do sertão, não tanto quanto o nosso caso aqui nesse romance que eu mencionei, tá? Mas o que acontece? Mas não só é mais fácil, nós estamos recebendo muitas toxinas, é muita toxina, é toxina animais, tá? Assim, para definharmos intelectualmente. Tem um comentário: destrói a inteligência e a imaginação. A imaginação está sendo destruída, gente, a passos largos aí, a passos largos. Eu ando aqui, para usar esse meu exemplo, tudo que eu recebo é imaginação de pornografia, de consumo, de afetos rasos. A imaginação baixa, a expectativa, não há exemplos, evocações que cresçam. Se diminuir a imaginação, a inteligência vai junto, no mesmo buraco. O que acontece? A imaginação é a antessala da inteligência. Se a imaginação é porca, a inteligência é mais porca ainda, né? Assim é que funciona. Então você tem que se desintoxicar acima de tudo. Afetos. Nós somos afetados pelas coisas, nós integramos o mundo. Nós estamos aqui, o que está passando está nos afetando. A gente pode ou não estar mais ou menos lúcido, mas há um mínimo. Se esteja num ambiente em que alguém começa a conversa com gente, tal, falas evasivas, a coisa começa, não acaba, não termina. Você não precisa estar num ambiente que seja erudito para você preservar a sua inteligência. Você não precisa estar num ambiente que seja culto para você preservar a sua inteligência. Mas você precisa estar num ambiente que seja ordenado. Você precisa estar num ambiente que as pessoas falam um assunto, depois falam outro assunto. Quando alguém fala com você, alguém está prestando atenção no que você está falando. A coisa tem sentido interlocutivo. Agora, se for simplesmente uma troca de afetos, nós somos contaminados hoje por um processo da rixa política. O país está polarizando há muitos anos, e isso está criando um afeto de uma grande rixa política. A rixa é afeto, gente. Não é problema de ter antagonismo político, é o problema de levar isso para a afetividade rixosa. Isso destrói a inteligência. Tu vai ficando burro. Isso mesmo. Então esse processo da neurotização das pessoas é destrutivo da inteligência. Uma inteligência mas tem uma tendência ao centro. Então como é que você faz? Primeiro você tem que se desintoxicar. Você quer se desenvolver intelectualmente, você primeiro tem que se desintoxicar daquilo que te afeta, antes de você plantar coisa nova. Então quer dizer que tem que se excluir? Sim, exatamente. Absolutamente, tem que se excluir. Não dá para você crescer e ficar no mesmo lugar. Tem uma passagem que eu gosto muito de trazer, que é a passagem de Aristóteles, quando ele falava do ostracismo. O ostracismo é justo. O ostracismo social é justo, porque aquele que se destaca é ostracizado mesmo. Estou dizendo que você tem que virar um ermitão, subir na montanha, mas você não quer crescer? O baile funk não te cabe, cara. A baladinha do Baixo Augusto aqui em São Paulo também não. As amizades, tantas vezes, não são amizades, são companheirismos. Tá? Até porque para você desenvolver amigos, você tem que diminuir o número de companheiros. Pegue-me essa frase. Para desenvolver amigos, tem que diminuir o número de companheiros. Só que a gente é tendente ao contrário disso. A gente, inclusive, é levado a achar que educação é um processo de inclusão. Não. Educação é um processo de exclusão. Nessa linha do ostracismo. Mas é uma auto-exclusão. Se você começa a se educar, você começa a se excluir de lugares. Você vai ser chamado de arrogante? Não tem dúvida. Mas vai ser chamado de elitista? Nossa Senhora. A cultura de atacar o elitismo, eu não estou falando, é uma cultura cretina.
É nivelante, é mediocrizante. Estou falando aqui em termos econômicos, estou falando de classe social, estou falando de atitude, de sobriedade. E você não precisa, para ser inteligente, não precisa ser um erudito. Mas você tem que ser sóbrio, você tem que ser centrado. Você tem que falar todas as coisas sabendo exatamente o que você está falando. Parar de dissuadir, ter o que vai chamar a virtude da ordem. Isso é o que compõe uma pessoa propriamente inteligente. Isso é o que vai compor alguém com um princípio de ordem razoável. Então, como é que faz? Você vai mapear os ambientes desordenados que você tem, que está ao teu redor. Os ambientes, poluição sonora, gente. Esse é um problema gravíssimo. Você quer ter uma vida mais concentrada? Então você tem que se afastar de alguns lugares, tem que ter um canto para você refletir, um canto para você meditar, um canto para você estudar, e etc. Então não vai caber na maioria. Não, não vai. Você vai em quase todos os lugares. O ruído. Ruído, em termo técnico, é aquilo que é descartável, tá? E que se fica em você é sempre tóxico. Você vai em qualquer repartição, você vai tratar um assunto, tem a porra de uma televisão, os caras falando, não tem condição de concentragem. Então é feito o esquema para você ficar dissuadido, dispersivo, tá? Para você ficar totalmente quebrantado, teus afetos perturbam. Uma das questões que o Schopenhauer chamava a atenção, ele tem razão, aumenta a inteligência, aumenta a intolerância com o barulho. Se você se dessensibiliza com o barulho, você está ficando burro. É isso mesmo. Você está matando uma sensibilidade, porque o barulho é dispersivo. Tá? Uma música ordenada é outra coisa. Estou falando disso. E até uma dica. Eu gosto de estudar com música. Perfeito. Mas não estude com música falada. Tem uma explicação neurológica para isso. Você pode perfeitamente estudar ouvindo música, mas não música com letra. Tá? De uma hora a gente vai abordar isso aqui na Casa da Crítica. A rede social é um outro dispersivo. Tá? É um outro dispersivo nesse sentido. Então, assim, como é que faz? Vai ver menos rede social. É isso mesmo. Você vai dessocializar. Os padrões da socialização são muito baixos. Sempre foram. Gente. Agora pode ser até alguns casos extremos. O funk é um horror. Hein? Porque é um escândalo. Isso não está sendo gritado que é um escândalo, porque nós estamos num processo extremo de dessensibilização, mas é um horror. Você emborrece. Até porque a estrutura dos afetos corpóreos são inorgânicos. Eu fui outro dia na academia malhar, tá? E estavam tocando música inorgânica, tá? Eu fui lá, eu parei imediatamente. Eu tenho estudado muito, estou muito sensível ao ruído. Uma coisa assim, o ruído é caótico, então você não pode fugir do caos. A coisa que eu parei imediatamente, me desorientou inteiro, eu fiquei no meu cantinho, esperando colocar uma música decente. Aquilo lá chegou o professor de educação física. O show não vai fazer? Eu falei, não, estão tocando música inorgânica. O cara olhou assim. O cara não sabe o que é música inorgânica. Eu falei, o que é música inorgânica? Música inorgânica é aquela que estimula afetos que o organismo não tem. São afetos antinaturais, eles são destrutivos. Michael Jackson, ele te instiga a movimentos corpóreos que nós não temos naturalmente. Essa música é tóxica. Ela é uma toxina de fora que te movimenta essa tua estrutura. Então, o cara achou engraçado, porque ele nunca... O cara olhou assim, ele chamou a gerente da academia. Eu falei, olha, os senhores estão tocando música inorgânica num lugar de treino. Isso aqui é um lugar de treino, de musculação, que eu tenho que ordenar os meus afetos, eu tenho que ordenar meu músculo, eu venho pôr ordem no meu corpo aqui, para ganhar melhor desenvoltura, eu venho aqui e aí eu estou sendo intoxicado. Eu, como estou sensível a isso, eu parei, mas as pessoas estão dessensibilizadas. Então assim, tem que se retirar quando você tem algo inorgânico. Isso aí é até um bom trabalho. Eu vou trabalhar depois com os afetos orgânicos e inorgânicos aqui. Então você tem que estabelecer esse princípio de vida.
Por quê? Porque a inteligência é um princípio de vida. A inteligência é um princípio de vida. Então, restabeleça os níveis orgânicos, tá? E a inteligência pode voltar a acontecer. Agora, tudo bem, mas eu já inalei um monte de porcaria. Então, você tem que desintoxicar. Não é só ir parando. Às vezes, tem que fazer um processo de excreção forçada. E aí você vai ter que invocar ritos, simbologia e etc. Ah, porque desaprender e limpar é necessário antes de plantar de novo. Mas às vezes isso te demanda esforços muito pujentos. Vou tirar essa coisa de mim. Eu vou criar um luto para tirar aquela coisa de frente. Isso aí tem um aspecto simbólico, tal, etc, para ser mexido. E nós vamos trabalhar aqui oportunamente. Então, por enquanto vamos falar da desintoxicação. Tem que ir se afastando. Nos casos extremos, a excreção. Agora, não queiram crescer ficando nos mesmos lugares. Sigam o princípio. Você não pode curar nos lugares que você ficou doente. Se você não desenvolveu sua inteligência em X lugares, porque todos os lugares têm que te estimular o crescimento, você tem que mudar desses lugares. O lugar não vai mudar, você que pode mudar. Então você vai se desintoxicando, buscando outros lugares. Você não vai ter os mesmos amigos, porque não são amigos, são companheiros. Tá? E todas as fases da vida. Se você mantiver as mesmas ciclos, as mesmas rodas, etc., você está alheio da progressão. Sim, alheio da progressão. Ah, não progrediu? Você tem deficiência. É, isso mesmo. Ah, então quase todo mundo é deficiente? Sim, isso mesmo. É. A vida pede progressão, o espírito pede progressão. Tá? Não progrediu em cultura, em inteligência, em discernimento, em clareza, em piedade, em caridade, em amorosidade. Tá? Aí, o tóxico tomou conta de você. Tá? Meus caros, muito obrigado.